Fala, meus amores, vou falar de uma ferramenta gratuita aqui para vocês, chamada BT Bar, né? Ela tem 3 variações, mas eu vou comentar da que está de forma gratuita para vocês lá na comunidade. Se você não faz parte da comunidade, o link está aqui embaixo, tá? A comunidade é gratuita, tá? 100% gratuita. O BT Bar, né, basicamente, ele faz uma leitura de volume. Ele mostra o volume pra gente, só que não daquela forma convencional, onde é que tira só os pontos de maior volume, aquela coisa toda. O BT Bar ele já faz uma leitura um pouquinho mais complexa, né? Por mais que seja uma ferramenta muito simples, né? Colore a barrinha, marca a região e você já sabe quais são os pontos de importância, deixa uma base muito forte aqui. E é o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos passar aqui por algumas operações que nós fizemos hoje também. O BT Bar, né? Imagina... deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, que fica mais fácil entender. Imagina se você tem uma estrutura de alta, por exemplo, você já sabe ali o básico, né? Então uma quedinha, tal, aconteceu uma correção, um movimento, tal, subiu e foi embora. Você sabe que isso aqui, por exemplo, é uma estrutura de alta. Mas agora, faria diferença para você saber, né, que nesse momento aqui, por exemplo, na hora que o mercado deu essa virada e começou o movimento, aconteceu um ponto específico onde teve muito interesse, onde aconteceu justamente esse desequilíbrio de uma forma um pouco mais acentuada. Onde, ou seja, as pessoas pararam de ofertar ali, não quiseram mais negociar e o mercado simplesmente foi embora, ou porque as pessoas começaram a comprar, né? Teve um aumento da demanda aqui nesse momento, de uma forma um pouco mais agressiva do que o comum, sabe? O BT Bar basicamente faz essa leitura, né? Ele pega os pontos-chave do mercado, os pontos mais importantes da estrutura, e mapeia para você. Além de desenhar, né, fazer uma linha ali, ele estender uma linha, indicando que aqui é o ponto de controle dessa situação toda, né? Então, se eu sei, por exemplo, que o mercado virou e fez uma estrutura de alta, e tem interesse das pessoas, eu vou ter uma leitura completamente diferente, né? Ao contrário do BTA, que mostra as agressões por um contexto inteiro, o BT Bar ele mostra o ponto específico. Ou, por exemplo, ao contrário, né? Chegou na região aqui de venda, muito importante, chega lá e acontece uma barra laranja logo de cara aqui na cara do preço, né? Demonstrando ali que o pessoal agora começou a vender e tudo mais. Esses pontos, né, que ele mapeia como pontos de importância e tudo mais, eles servem tanto para reteste dessas regiões, para o mercado voltar ali, ou como pontos de liquidação, né, pontos de importância, para você prestar atenção caso não tenha mais, não se sustente, né? Então pensa na seguinte lógica. Eu tenho aqui essa região. Era uma região de venda importante, o mercado vem e deixa uma barra laranja extremamente importante, mostrando ali que, né, como eu comentei, pode ser sempre os dois casos. Ou porque pararam de comprar e ninguém mais tem interesse, isso causa esse deslocamento do preço, ou simplesmente porque todo mundo começa a vender aqui de forma mais agressiva, mostrando ali que, quero zerar a posição e tal. E aí o mercado cai, né? Ou seja, começa a trabalhar abaixo dessa barrinha. Você olha para uma situação dessa e pensa, aqui agora vai ser um ponto de importância, né? Vai ser um ponto de reteste da região, porque foi um ponto que as pessoas estavam vendendo. E o mercado pode voltar aqui, porque, né, ninguém mais está interessado em continuar vendendo, ele volta para que possa continuar vendendo a um preço bom. Ou simplesmente o pessoal começa a comprar quando vê que é um preço interessante demais e está ficando muito caro, para de comprar para esperar comprar mais barato, né? Então, o teste dessa barrinha aqui vai ser um ponto extremamente importante para a estrutura. Porém, a gente também pode pensar aqui como um ponto de controle, né? Literalmente como uma POC, um ponto de controle. Se ele perde essa barra daqui, se ele perde esse ponto de interesse aqui e começa a trabalhar acima dela, né, a gente começa a usar esse ponto aqui como um ponto de reteste da região. Porque é simples, pensar na lógica. Eu estou cheio de pessoas vendendo aqui, né, bastante pessoas vendendo. O ideal é que agora que tem muita oferta no mercado, que as pessoas não comprem tão caro. Ou que entre mais pessoas ainda ofertando no mercado para poder fechar suas posições ao melhor preço. Então, esse teste aqui é o que a gente espera normalmente, né, que é o pullback lá que você chama. A correção, o preço trabalhar acima dessa barra, acima desse ponto que estava sendo vendido, demonstra justamente ao contrário, de que agora as pessoas que, por exemplo, estavam vendendo ali, possam não querer mais continuar vendendo, porque já venderam e tem gente pagando mais caro. Se tem gente pagando mais caro, não tem para que eu continuar, né, ofertando esse preço. E melhor ainda, né, vamos imaginar a situação aqui melhor ainda, que é que se acontecer, por exemplo, de você estar aqui e acontecer uma barra laranja agora trabalhando acima dessa região, né, invertendo aqui a movimentação. Porque aí todo mundo que estava, na teoria, vendendo, desfazendo suas posições, agora tem pessoas ofertando acima, negociando mais acima. E isso aqui pode agora se tornar um novo ponto de controle para o mercado poder continuar subindo, né? Criar basicamente uma polaridade aqui. Então, as barras vão servir como pontos de teste, muito importante aqui, ou pontos de controle 100%. Então,
eu sei que o mercado, aconteceu uma barra laranja, o preço trabalhando abaixo, ele vai tender a travar aqui. Se trabalhar acima, a gente pode entrar, né, a favor dessa movimentação ou coisa do tipo. Se você tiver, por exemplo, operando no Forex, é a mesma lógica, né? Você já entendeu aí que é um ponto de importância. Se começar a trabalhar abaixo, vale uma venda com stop aqui, buscando a próxima região de trava do preço, tá? Bacana, falei pra caralho aqui. Agora vamos entender isso aqui um pouco mais a fundo para não ficar tão vago. Por exemplo, nesse gráfico aqui, né, nesse último momento aqui, vamos da direita para a esquerda, tudo bem. Aqui aconteceu essa barra laranja, né, por exemplo. Tava aqui na região boa, né, faz sentido a região aqui? Óbvio que não. A gente tem uma estrutura aqui que, né, foi liquidou o pessoal aqui em cima, voltou para fazer um teste aqui, e o mercado agora está ficando de novo em um preço muito caro. Né? Então, se acontece uma barra laranja dessa, é um ponto de atenção, né? O ideal seria o quê? O preço continuar trabalhando acima dela, e qualquer coisa abaixo dela se torna um ponto muito importante de reteste do preço. Aqui vai ser os pontos que a gente vai tender a fazer algum tipo de operação. Né? Você vê que acontece uma quantidade absurda de pavio aqui. Que aí é o caso, né, no caso de opção binária. A gente pode esperar para fazer um teste e validar aquele ponto, né, se faz sentido ou não. E se caso ele perde essa barra e não se sustenta, provavelmente os retestes dessa região vão acabar funcionando. Tá vendo os pavios que acontecem aqui. Bruno, mas por que essa barra marcou? Né? Qual foi a lógica? É simples, jovem. Se você pegar aqui, por exemplo, um gráfico de plotagem de volume, aqui é o euro-dólar, tá vendo? Mesmo gráfico que a gente está observando aqui. E a barra que fez aquela barrinha laranja foi essa barrinha aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um zoom para vocês verem, para a gente entender bem o que aconteceu lá dentro. Ó. Neste momento, tá vendo? A gente estava negociando em um ponto importante, como a gente estava vendo antes, e acontece justamente esse vácuo gigantesco aqui, onde o preço foi negociado, né? Saiu daqui e foi negociar lá em cima de uma forma muito rápida. Por que disso? Porque não tinha ninguém vendendo. Simples assim, não tinha venda. Repara que acontece até algumas sequências de desequilíbrio absurdo aqui, ó, entre compra e venda, onde o mercado vai fazendo justamente execuções cada vez mais acima em menor quantidade, justamente por faltar oferta naquele ponto. Então, naquele ponto específico, as pessoas basicamente tiraram a mão, não quero mais vender, e o mercado vai sendo executado lá em cima. Você vê que quando chega lá em cima, a gente tem, né, todo esse volume que a gente estava observando ali de 579, foi quase todo negociado lá em cima. Né? Então, o mercado saiu daqui para cá, muito forte, aconteceu esse desequilíbrio muito forte. Logo, todos os pontos de teste que estejam aqui abaixo acabam se tornando um pouco mais válidos, justamente porque ninguém queria continuar vendendo abaixo disso aqui. Tá? Outro ponto que aconteceu também, né, por exemplo, aqui atrás, ó, se você observar aqui, a gente tem essa barrinha aqui, ó, tá vendo que subiu, duas barrinhas, dá um teste de fundinho aqui, né, voltou a fazer um teste, fechou laranja, e depois o mercado não perdeu ela. Se a gente observar, ó, deixa eu ver aqui, aí tem o paviozão, essa daqui e essa daqui, que fez o teste ali embaixo. Se você observar, repara como a gente estava negociando aqui de uma forma meio capenga, né? Compra, vende, compra, vende, compra, vende. 500, 450, 300 e pouco, cada vez diminuindo o negócio. Quando ele vem fazer um teste e fecha acima, né? A gente deixou todo o interesse aqui. A gente estava trabalhando de um jeito e simplesmente agora começa a ter um aumento, começa a trabalhar mais compra nessa região. A próxima barra basicamente sobe por total desinteresse, né? Diminuiu bastante aqui, se você pode perceber isso pela quantidade negociada. E essa daqui, né, que foi essa barrinha laranja aqui, tem exatamente ao contrário, né? Tem bastante compra aqui, executou bastante volume e depois sobe basicamente por falta de novo. Então, esses pontos aqui, ó, vão ser os pontos-chave para a estrutura do movimento inteiro. Se esse movimento aconteceu, e agora vamos para um resumo muito rápido, né? Agora que você entendeu. A gente tem um movimento aqui e durante esse movimento a gente tem duas barras laranja, né, indicando ali que ó, o pessoal está negociando cada vez mais para cima. O teste dessas regiões e essa região por inteiro vão se tornar pontos importantes. Aí o ideal é o mercado não trabalhar abaixo disso, já que todo mundo está fazendo algum tipo de ação um pouco mais fora do comum. Tá? Então esse teste aqui, ó, completamente válido. Né? Se você volta o gráfico aqui até um pouquinho mais atrás, ó, você vai perceber justamente o lance aqui agora do contrário, né? Que é, ó, aqui, cadê? Aqui, ó, nessa barrinha aqui, ele também marcou uma barra laranja. Deixa eu voltar o gráfico aqui para vocês verem. Deixa eu desativar o treco aqui. Nessa barrinha aqui, tá vendo? A gente também teve um movimento um pouco mais fora do comum, onde as pessoas estavam negociando, se forma uma barra laranja, indicando que, ó, peraí, não tinha interesse nenhum aqui nessa região, aqui começou a ter, né? E logo em seguida o mercado trabalha acima. Logo, isso aqui vai ser nosso ponto de controle para essa movimentação. Entendeu? Então, tudo que é plotado aqui coloridinho não é à toa, tá? Não é à toa.
Vou dar exemplos práticos agora para vocês com as operações que nós fizemos hoje, né? Hoje tivemos essa melhor operação aqui, que foi essa do Eurodólar aqui, gigantesca, né? A gente tem a região lá, pela estrutura. Vamos pegar agora pela lógica. A gente tem uma estrutura de baixa aqui, o mercado caiu pra caramba, né? Bastante queda. E nessa estrutura nós temos vários pontos em amarelo e laranja, né? Temos aqui esse ponto, esse ponto, esse ponto, aqui acumulado. Depois essa barra gigantesca aqui, que foi onde startou a queda e basicamente pressionou o mercado a trabalhar abaixo, né? Se você pegar esses pontos, né, estender esse daqui, por exemplo, você vai perceber que o mercado trava várias e várias vezes nesses pontos. E nessa região aqui, que era a região que nunca tinha sido testada, né, que estava estendendo aqui as regiões, o mercado veio e basicamente subiu vazio. Não tem nenhuma barra laranja ali, não tem nada para poder te indicar que, ó, realmente as pessoas estão comprando pra caramba, olha como é que, né, a gente tem interesse, assim. Ele subiu basicamente vazio. Vazio. E quando chegou acima dessa região que estava marcada aqui, né, ele sentiu aquele impacto e o mercado veio trabalhar aqui abaixo. Então, se você simplificar muito a leitura e simplesmente pensar a cada pernada se existe um interesse ou não, você vai começar a identificar todos os pontos importantes do preço, né? Você tem esse ponto aqui, 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 tem esse aqui. Todos os pontos que a gente tem algum tipo de efeito no preço aqui, né, a gente tem testes importantes. Se você estiver pensando, meu Deus, mas ainda assim, Bruno, não faz sentido. Faz assim, ó. Você vai lá e bota um profile aqui, ó. E aí você vai entender o que eu tô falando. Vamos estender? Ó, regiãozinha do profile aqui, regiãozinha do profile aqui, tá vendo? Regiãozinha, né, tem uma no meio aqui, mas não vou contar. E agora aqui embaixo a gente tem essa região aqui e aqui, né? Olha onde é que ele veio testar, né? Lembra que o profile tá até aqui. Ele veio testar, bateu de novo, testou de novo, testou de novo. Começou a trabalhar acima da barra laranja, explodiu até a região aqui, né? Depois testou o quê? A barra laranja de novo, testou a barra laranja de novo, 2 vezes, voltou de novo na região. Aí agora que ele conseguiu testar, ele bate e volta, forma as barras laranjas exatamente no mesmo lugar, né? Fica nessa brincadeira, foi lá em cima, na região da barra laranja, desceu de volta na região da barra laranja, se formou a região de barra laranja acima dessa estrutura, fazendo um teste aqui, e agora voltou a trabalhar de novo em cima da mesma região. Então, só com isso aqui, né, só com as barrinhas laranjas, você já tem essa noção de quais são os preços-chave do mercado. Curtiram? Bacana, né? Lembrando que essa ferramenta ela está de forma gratuita dentro da comunidade, tá? Já falei isso aqui com o pessoal, mas eu vou falar aqui de novo nesse vídeo aqui no YouTube. Essa ferramenta é de forma gratuita, o link para poder entrar lá no grupo e tal, tá tudo aqui embaixo, né? Todas as informações. Lá dentro nós temos dois grupos, né? Que é esse grupo aqui, que é o grupo que vocês vão entrar agora, provavelmente, né? Vai ter as informações aqui, tem como baixar, como instalar, já tinha comentado sobre isso aqui. E também tem a comunidade ADT, que é o lugar onde eu vou ficar comentando sobre ferramentas, né? Porque aqui a ideia é um grupo geral, né? Um lugar onde a gente bate um papo sobre várias coisas, avisa algumas lives e tal. Mas aqui, dentro da comunidade ADT, é o lugar onde eu comento mais ainda e passo de vez em quando aqui. Estou mandando para vocês alguns pontos-chave de entrada aqui. Então hoje tivemos o áudio SD, que eu tinha comentado. Ó. Atentos ao alvo acima da barra laranja atual, fiquem atentos ao reteste da barra abaixo, né? Foram os testes aqui. E depois tivemos aqui a do Eurodólar. O Eurodólar bateu agora, né? Que foi essa operação que eu mostrei para vocês. E depois eu marquei, ó, exatamente essas 2 barrinhas laranjas que a gente tem aqui. Tá? Quando ele explodiu, eu falei, ó, vamos ficar de olho. E aí eu marquei esse preço aqui. E aí foi onde ele foi testado logo depois. Tá? Então, se você quiser participar da comunidade, basta clicar no link aí abaixo. Lá tem os links para você fazer o download da ferramenta. Tenho essa e a de retração, que eu também vou deixar um vídeo aqui no final. Tá? Tamo junto. E se quiser participar das causas ao vivo, né, aprender comigo, operar com as nossas ferramentas aqui. Aqui eu falei sobre 2 que são as gratuitas, mas a gente tem mais de 12. E agora vai sair mais uma. Quiser operar ao vivo todo dia pela manhã, o link da fraternidade tem que botar aqui embaixo. Tamo junto, é só o começo.